Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago e nesse ano de Copa do Mundo você não vai perder a oportunidade de assistir mais uma incrível resenha do Cachimbo Filosofal. Bom, no vídeo de hoje, nessas pausas dos jogos de futebol que você vem assistindo, eu peço licença para apresentar mais uma resenha de Masks of Mayhem, as Máscaras do Caos em livre tradução. Mas é claro, antes de começar, você vai curtir o canal, vai comentar, vai compartilhar com seus amigos e interessados, tocar o sininho, obviamente, para se manter informado e, claro, vai se inscrever no canal. O que? Ainda não se inscreveu? Por favor, dê essa pequena ajuda para esse humilde analista. Bom, deixando nosso amiguinho de lado, vamos então a Masks of Mayhem. Bom, Masks of Mayhem foi publicado em 30 de outubro de 1986, que foi certamente o ano mais produtivo da série Fighting Fantasy. E aqui, Steve Jackson e Ian Livingstone nos apresentam a 23ª publicação dessa série, 23º livro da Fighting Fantasy, Masks of Mayhem, que é do autor britânico Robin Waterfield, certo? O texto ele é de autoria de Robin Waterfield, que, para quem acompanha o canal, já deve ter visto uma análise minha de um livro dele, sim, Planeta Rebelde, ok? Que é um incrível, um ótimo livro de sci-fi do autor. Ele então sai um pouco daquele mundo e se aventura na campanha medieval. E aqui, em Masks of Mayhem, ele até que faz um bom trabalho, tá bom? Um trabalho bem razoável. As ilustrações são de Russ Nicholson, que é certamente um dos melhores artistas da série, ok? Seus trabalhos são muito elogiados pelos fãs da Fighting Fantasy, e aqui ele nos brinda, nos presenteia com uma ilustração melhor que a outra. Realmente esse livro aqui está com uma arte elogiável, ok? A capa é de John Sibbick e mostra um golem morto-vivo. Sim, eu sei que parece um tanto paradoxo, um golem morto-vivo, mas a história trata exatamente disso aqui, certo? Este livro ele tem uma edição em Portugal, publicada pela editora Verbo, então ele tem sim uma versão em português de Portugal, mas aqui no Brasil é um livro que nunca foi publicado, certo? E por isso mesmo ele é pouco conhecido. Por isso, um vídeo desses aqui ele é importante justamente para divulgar essa obra aqui. Ele é difícil de encontrar, tá certo? É um livro difícil de encontrar, você encontra apenas em sebos pela internet. E normalmente ele é vendido bem caro, já que é uma edição esgotada. Então geralmente você só encontra esse livro usado e eles pedem preços bem altos, tá certo? Mas se você tem Masks of Mayhem, você também vai ter que ter o domínio do inglês, tá certo? Porque como não é uma obra traduzida, você vai ter que ler a aventura em inglês, o que é um obstáculo a mais. Agora, caso você não tenha a obra física, você pode tentar encontrá-la na internet, algum PDF, por exemplo, tá certo? Bom,
Vamos à história. A história da contracapa é a seguinte: Morgana, a feiticeira de Gilgamesh, está pronta para soltar na terra os seus golems mortos-vivos, a quem ninguém é capaz de resistir, pois ela equipou-os com as máscaras do caos, que lhe dão o poder de dominar todas as coisas. Apenas você pode impedir seus malignos planos. Mas cuidado, perigo e traição espera por você a cada esquina e ninguém o ajudará no final. Ou é difícil encontrar ajuda. Então, com esse plot aqui, tá certo? Robin Waterfield, nos apresenta o seu segundo livro. Bom, uma curiosidade é que este livro se passa na terra de Kul. É apenas o quarto livro, apenas a quarta aventura a se passar nesse que é o chamado Continente Negro, que é a terra da espada do samurai, fortaleza dos pesadelos, mares de sangue, pântano do escorpião, né? Então essa é a quarta aventura a se passar no continente de Kul. É interessante frisar que os autores originais, Jackson e Livingston, nunca fizeram nenhuma aventura se passando em Kul. Se realmente fizeram alguma, não lembro agora. Você pode até botar aí nos comentários, mas eu acho que eles escreveram todos os seus livros passando sem a lança ou no Velho Mundo, em Kul nenhum. E eles permitiram então, conforme o Titã foi sendo desenvolvido, foi sendo expandido, que os novos autores fizessem aventuras nesse terceiro continente, que, na minha opinião, é o mais obscuro e o mais misterioso, por isso onde se passa aí umas grandes aventuras, umas aventuras muito legais, certo? Mas ele é pouquíssimo explorado. Como é a trama? Aqui você é um rei, né? Um governante ou uma rainha de uma cidade chamada Arion, que tem aqui na contracapa, certo? Arion fica no nordeste de Kul e é um reino pequeno, cheio de camponeses simplórios, né? E que não há grande importância, não tem muita importância no cenário mundial. E você então é contactado pelo seu mago e assistente da corte, o Ifor Tiny. E ele o convoca dizendo que uma feiticeira chamada Morgana, habitante de uma cadeia de montanhas chamada Gilgamesh, ao norte de Arion, está planejando dominar o mundo, né? Como é clássico nesses livros. E qual é o plano dela? Ela conseguiu sequestrar ou capturar 11 pessoas importantes ali na região e os transformou em golems mortos-vivos a partir de máscaras que ela construiu, e depois de ter executado essas pessoas, colocou a máscara neles e o ressuscitou. E esses golems passaram então a servi-la. Só que esses golems, eles são muito fortes, muito poderosos. Eles são capazes de derrotar até mesmo o exército sozinhos. Então eles são muito fortes e ela já tem 11 golems mortos-vivos. Se ela conseguir o 12º, ela destrói a Terra, porque ela terá um poder sobre todas as coisas. Eu não sei como ela criou essas máscaras, não sei como se dará essa conquista do mundo, mas ele te explica isso. E ele diz que não há ninguém em Arion capaz de pegar uma espada, um cavalo, um escudo e com coragem suficiente para lutar contra ela. Então, você, o próprio rei, coloca uma armadura de couro, pega uma espada
e uma bolsa com comida, provisões, e vai pra cima da mulher. Exatamente, que rei, cara. Que rei. Realmente não se fazem mais reis assim como antigamente e como aqui na história do Robb Waterfield. O próprio rei é o aventureiro. É isso mesmo. A gente de Arion é tão simplória, tão covarde, que o próprio rei teve que pegar uma espada e ir pra cima da feiticeira. Tá bom. Beleza. Então é isso. A missão é você derrotar Morgana antes que ela consiga o 12º sigilo. Quer dizer, consiga eliminar a 12ª pessoa importante e colocar a máscara nela, certo? E aí você vai fazer uma longa jornada em direção a Krilgarnash, aqui ao norte, passando por vários cenários, uma terra realmente desconhecida e muito, mas muito perigosa mesmo, certo? Espere por monstros, por fantasmas, por criaturas famintas que querem te devorar e por servos da feiticeira de Krilgarnash querendo a sua cabeça. Que é sempre assim, né? Essas aventuras aqui, as histórias são muito bacanas, cara. Dá muita vontade de ler só pra ver o que vai acontecer. Beleza. Em termos de enredo, o que vai acontecer? O mapa não ajuda muito, tá? O mapa, ele tem pouquíssimas informações. O mapa de Dave Andrews. Mas, basicamente, você vai percorrer vários terrenos. Florestas, colinas, minas abandonadas, pântanos, planícies, rios, montanhas geladas e por aí vai. Encontrando NPCs pelo caminho que podem vir ajudá-lo na tarefa. Agora, o que acontece é o seguinte. Esse livro, ele é mortal. Mortal. Eu acho que ele tem mais de 40 referências onde você simplesmente morre, tá? E não tem a mínima chance de escapar. Só para você ter uma ideia da dificuldade disso aqui, na terceira referência, começa na referência 1, né? Vou mostrar aqui para vocês. Referência 1. Na terceira referência você já pode morrer. Exatamente. Ele já te dá aí o cartão de boas-vindas para você entrar num mundo extremamente perigoso. A única informação que você recebe de início é que você tem que visitar o castelo de Heather, onde lá tem um rei chamado Heather, que é o teu primo, e ele pode te dar um importante item, que é um chifre, uma trombeta. E isso pode ser útil para lutar contra os inimigos, contra as forças do mal. É a única informação que você tem. Beleza. A história então começa você saindo de Arion. E depois você vai ter 3 caminhos para escolher. Pela floresta de Afen, pelo lago Necros ou pelas colinas. Eu sugiro, sugestão, uma dica sábia, que você vá pela floresta de Afen e evite o lago. Tá bom? Beleza. Na floresta de Afen você vai encontrar alguns perigos, né? Algumas criaturas que vão querer te devorar. E depois um grupo de elfos, um bando de elfos bem hostis contra humanos, né? Eu não diria hostis, mas como posso dizer, preocupados. Enfim, eu esqueci agora a palavra que melhor poderia usar. Mas elfos bem cuidadosos com relação a humanos. Eles não confiam muito em humanos. E você vai ter que debater, tem que ser bem diplomático para lidar com os elfos da floresta de Afen. Depois você vai andar pelas bordas do lago Necros, onde vai ter um encontro ali bem sinistro com um Kraken. Exatamente, um Kraken que habita o lago. Finalmente você vai sair da floresta, vai chegar numa vila abandonada. E nessa vila abandonada você vai encontrar uma mina
em desuso, uma mina de cobre antiga. Então esse lugar ele é labiríntico, você vai se perder em vários corredores, é um dos locais mais difíceis, mais mortais da aventura, e um corredor errado te leva à morte, certo? Você vai encontrar ali criaturas pavorosas dentro da mina de cobre abandonada, até que finalmente você chega a Fallowdale, que é uma cidade, um reino, né? Onde fica o castelo do seu primo Heather. Lá você vai ter que fazer uma importante subquest, que é encontrar um tigre dente de sabres, dente de sabre, que está comendo muitos camponeses da região, está causando mal, pânico naquela área. E o rei só vai te entregar a trombeta, o chifre, que é importante para lutar contra as forças do mal, se você vencer esse desafio. Aí tem um joguinho aqui que é muito divertido, que você usa o dado e tem que usar esse mapa aqui, que é o mapa da região onde o tigre está. E você tem apenas 8 rodadas para encontrá-lo. Senão, e acabar com ele, certo? Senão você não vai conseguir pegar esse chifre. Mas não se preocupe, o chifre não é tão importante assim para vencer a aventura. Facilita, mas não é tão importante assim não. Bom, depois você, a partir do castelo, você descobre que há alguém querendo te matar dentro da sua própria corte. Alguém envia lá um demônio para te destruir, para te assassinar. E todo mundo fica assustado, mas você consegue sobreviver. E aí parte em frente até chegar à planície Pigstaff, né? Essa planície é gigante, ela é um grande terreno a céu aberto, cheio de mato, que vai até mais ou menos a altura da barriga. E você tem que passar por ali. É importante essa planície que você está seguindo o caminho, mas se você seguir por uma trilha de formigas, né, um caminho ali cheio de formigas atravessando. Se você seguir essas formigas, você vai se deslocar para uma outra área e a aventura vai também mudar. Você vai continuar avançando, progredindo, só que para um outro lado, né, para um outro local. Eu acho isso divertido, né? Quebra um pouco a linearidade tão presente aqui nesses livros. Finalmente, você tem que atravessar um rio. Aí aqui você vai ter um encontro com um alligator, né, um crocodilo lá, bem perigoso. E finalmente chegaremos a Velmarsh, né, que é um pântano onde encontra-se uma feiticeira chamada Vashti, que é importantíssimo você encontrá-la. Ela vai te dar ali uma informação e itens extremamente valiosos para ganhar a aventura. Finalmente, depois de tantos percalços, você chega a Krilgarnash, onde encontra-se a feiticeira Morgana e alguns dos seus servos, incluindo um dragão de gelo, tá bom? Beleza. Então, temos aqui uma aventura épica, mas muito, muito difícil. Outra coisa presente no livro são os desafios numéricos. Há muitos parágrafos secretos, há muitos parágrafos ocultos, que você precisa fazer cálculos matemáticos para poder encontrá-los. Só que evita a trapaça. Mas o excesso dessas referências numéricas secretas pode tornar o livro um tanto difícil e cansativo, tá bom? Inclusive, quando você enfrentar a feiticeira Morgana, primeiro ela vai enviar os golems para cima de você. Você vai ter que precisar da ajuda de um exército de fantasmas, algo bem inspirado no Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, né? Quando Aragorn convoca o exército de fantasmas, vai precisar desse exército de fantasmas para lutar contra os golems, que você vai ter que encontrar esse exército na Floresta de Aço. E aí depois você enfrenta a própria Morgana, que é bem fácil. Ela não é uma inimiga difícil, tá? A única magia que ela tem é uma magia de defesa, que deixa a pele dela endurecida. E aí, terminando de ganhá-la, você vai ter que encontrar um traidor. Sim, há um traidor da corte que está com ela. E ele está prestes a enfiar uma faca nas tuas costas.
mas você precisa saber uma referência numérica que encontra-se no nome dele para poder descobrir quem é o traidor. Sim. Então, fica de olho que é uma aventura realmente difícil. Outro ponto aqui é que há muitos testes de sorte de habilidade. O livro ele lhe permite começar com 10 provisões e uma poção. Você pode escolher uma poção para aumentar a energia, a habilidade ou a sorte. Eu recomendo você pegar a poção da fortuna, que aumenta a sorte. E as provisões também são escassas. Você tem que comer praticamente todo dia e você perde muita energia aqui. Você é ferido várias vezes, tá? Então a provisão tem que ser usada com sabedoria. Agora, os combates em geral não são tão difíceis, tá? O próprio dragão de gelo tem habilidade 10, energia 14. As criaturas não são tão fortes. Tem o Kraken realmente bem forte. Mas a maioria das criaturas são fáceis de bater. Mas você precisa ter uma habilidade no mínimo 10 aqui. Ok? A Morgana ela tem habilidade 11, mas tem energia 6. Tá? Então você precisa acertá-la 6 vezes pelo menos para vencê-la. Agora, outro ponto aqui desse livro, que é uma pergunta, né, uma dúvida. Se você é um rei de uma cidade, de um reino, você não pode trazer um escudeiro? Você não pode levar um acompanhante? Ou até mesmo um cavalo? Você não leva nada, você vai apenas na cara e na coragem. Até Dom Quixote levou o Sancho Panza com ele. Você aqui não leva nada, vai sozinho. Isso é uma coisa a se perguntar. Aqui também tem uma referência que é é muito injusto com o leitor. Existe um item de extrema importância que está no fundo do rio. Aí você só encontra esse item, que é um orbe, uma bola de cristal, após enfrentar o Alligator, após derrotar o Alligator. Cara, você só consegue achar esse orbe se você tirar uma jogada de 2 dados, 1 e 2, não, 2 e 3 e 11 e 12. Ou seja, se você tirar entre 4 e 10, você não encontra esse orbe, olha só. Não importa a sua habilidade, sua energia, quão alta é a sua habilidade, sua sorte, você precisa de uma jogada aleatória para encontrar um item importante. Se você não encontrar esse item, você provavelmente não vai ganhar o jogo. Eu acho isso realmente muito injusto do autor, Rob Waterfield, com o leitor. Depender da própria sorte no dado, tá? E não das suas vantagens e habilidades para poder ganhar um livro tão difícil, certo? É realmente um livro muito duro, muito difícil. Agora, é uma jornada épica. Ele ganha pelas ilustrações maravilhosas do Russ Nicholson, tá certo? Que realmente te coloca dentro desse universo de Kull e do seu povo. As descrições são vívidas, com vários eventos, o que te mantém o interesse na leitura. Há um senso genuíno de descoberta, de viagem aqui. E se você tiver a sorte de encontrar o caminho certo, após muitas tentativas, após morrer muito, você realmente vai se sentir aliviado em conseguir ter vencido um livro tão complicado, tão difícil, tá? Agora, como eu falei, o design não é ruim, as ilustrações não são ruins. A capa também é muito bonita, capa do John Sibbick. Agora, o que mata mesmo é o sadismo, é a crueldade do autor com o jogador. Que das 400 referências ele tem chance de morrer em pelo menos 10% delas. Bom? Outra coisa que também mata é a referência 400. Olha só a referência 400. Menos de 3 linhas completas. Cara, você vence um jogo tão complicado, tão difícil, para 3 linhas do final. Você não mostra sua viagem de volta, não mostra você sendo bem recebido pelo povo, não mostra você ganhando o jogo de maneira digna. 3 linhas. Robin Waterfield, você deixa o Andrew Chapman ou o Luke Sharp com
inveja, né? Com inveja. Você realmente conseguiu se superar com um final de apenas 3 linhas. Parabéns. Meus parabéns. Você fez um ótimo trabalho aqui. Bom, o que mais que posso falar? Há algumas inclusões bacanas, há monstros muito interessantes. Por exemplo, o Tion, que é uma espécie de verme alado que te ataca. Há os Spriggan, que são fadas horrorosas que tentam te roubar na floresta. Há os Doraga, que habitam as minas de cobre, que é uma mistura de troll com orc, bem assustador. Há também o Ice Hook, que é uma criatura que habita Krilgarnash. Então há aqui também os Black Hearts, que são elfos malignos que as pessoas achavam que haviam sido extintos. E há também uma aranha aqui, sugadora de sangue, que é um inimigo bem formidável, tá? E pode te bater muito. Então os monstros aqui são bacanas, tá bom? Inclusão bacana. E é isso. Como crítica final, eu peço para você apreciar o enredo, que é superlativo, apreciar a arte, mas odeia aí o fato de que se você não encontrar pistas numéricas, não encontrar informações suficientes e não encontrar o caminho certo, sei lá, o caminho à esquerda, você virou à direita, você vai morrer, tá bom? Então, ele pode ser muito frustrante aí para os aventureiros que não têm muita paciência, né? Mas é muito recompensador ao terminar uma aventura épica de tamanha proporção. Minha nota fica 7 e poderia ser 10 não fosse o sadismo do autor com o jogador. Ok, gente? Fico por aqui. Espero que tenham gostado de mais um Cachimbo Filosofal. Boa Copa do Mundo e até a próxima vez. Tchau, tchau.